A gente começa falando do Rio Grande do Sul, trazendo para o debate um grave problema: os registros de roubos e saques em meio a essa tragédia. O governador Eduardo Leite acionou o Ministério da Justiça e agentes da Força Nacional, que serão enviados ao estado para reforçar a segurança. Mais de 100 homens da Força Nacional se juntam ao efetivo da Polícia Militar do estado. O governo gaúcho disponibilizou horas extras e trouxe agentes que estavam de férias para tentar impedir a ação de criminosos. Há registros de saques em casas, no comércio e roubos até de embarcações que ajudam no resgate das vítimas. Vamos ao debate então, começando por Caio Coppola. Caio, um efetivo maior é suficiente para combater o crime no Rio Grande do Sul? Juliano, olá, doutor Zé Eduardo, saudações à nossa audiência. Bom, em primeiro lugar, louvar o esforço das autoridades no combate ao crime nessa situação trágica que potencializa, né, o que existe também de melhor, né, na sociedade, a solidariedade que a gente está vendo do povo brasileiro com nossos compatriotas gaúchos, mas também potencializa o que existe de pior, né, o egocentrismo, o egoísmo levado aí ao seu estado da arte, como nós vimos no enunciado desse nosso debate sobre esse tema muito triste. Também atualizar aí os nossos espectadores com o boletim da Defesa Civil, consignando toda a nossa solidariedade às 95 vítimas fatais, né, aos familiares, aos amigos dessas pessoas. São 131 desaparecidos, 372 feridos, 1,4 milhão de pessoas afetadas e, sinceramente, um dos números que mais me causa consternação, 207 mil gaúchos fora de casa, cerca de 50 mil aí em abrigos, os demais desalojados, que é o termo técnico para falar que eles estão aí na casa de parentes, na casa de amigos, contando aí com a generosidade para ter um teto sobre as suas cabeças. Então, toda a nossa solidariedade a eles. Bom, isso posto, eu queria fazer uma consideração preliminar aí já na esfera do direito penal. Porque a gente vê as situações, né, que acontecem e a gente sabe que muitas vezes, né, a necessidade ela acaba sendo mãe, né, de certos comportamentos. E a gente pega aqui o artigo 23 do Código Penal, que diz o seguinte: não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade. Então, o estado de necessidade é o que se chama, né, em direito, de excludente de licitude. E o que seria uma excludente de licitude? Olha, essas excludentes, elas são circunstâncias excepcionais, eu diria até excepcionalíssimas, que afastam, né, a culpabilidade, né, por uma conduta sabidamente ilegal. Então, o artigo 24 do mesmo Código Penal define da seguinte forma: considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, né, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, um direito próprio ou um direito alheio, certo? Então, o que isso quer dizer? E aqui é um entendimento até majoritário também da doutrina, da jurisprudência. O estado de necessidade, principalmente nessas questões patrimoniais, de furto, saque, esse tipo de coisa, ele pressupõe que o bem jurídico sacrificado, né, ele seja de menor valor que o bem jurídico salvo. Então, existe aí uma ponderação de proporcionalidade. Então, o que isso quer dizer? Quando você vai salvar um bebê faminto, certo? Furtando uma carga de leite em pó, certo? Essa é uma situação. E aí você vai ter algumas outras coisas, pensando aí numa realidade de enchente. Tem um animal ou uma criança presa dentro de uma casa, você vai lá, arromba essa casa. Obviamente essa conduta é ilícita, mas a ilicitude dela é excluída, né, porque você está sacrificando um bem jurídico em nome de outro, que também é legítimo e tem um valor maior. Também poderíamos pensar, olha, preciso levar alguém urgentemente para o hospital, eu vou e furto um veículo para fazer esse traslado. Isso também o direito não vai punir. E aí a gente tem também a figura, né, que é a mais conhecida de todos, que é o tal do furto famélico, que é quando você tem a subtração de um bem móvel, né? Então você vai pegar um gênero alimentício, pode ser um remédio, pode ser um cobertor, né, para uma noite de frio,
né? Você age aí de maneira ilegal para contornar esse tipo de circunstância, como eu disse, é excepcionalíssima. Por que eu disse tudo isso? Porque não parece ser o caso aqui nessas situações que estão sendo narradas, que estão vindo a público e que chocam, né, a audiência, né, chocam também nós que somos responsáveis aí por informar, né, os telespectadores. A gente está falando de roubos maiores, né, enfim, uma situação aí premeditada. A gente sabe que existe uma tendência à inflação. Inclusive, parabenizar as autoridades que estão, especialmente o PROCON, né, que estão atuando para que também essa fragilidade econômica da população não seja explorada dessa forma. Então, a gente sabe que as coisas estão aumentando de preço e tem muita gente que está fazendo estoque, né, com base aí nessas contravenções, nos furtos, nos roubos. E, obviamente, não há que se falar em excludente ilicitude quando você tem aí o uso indevido da violência, esse tipo de coisa. Então, como são circunstâncias excepcionais, né, para você, vamos dizer assim, afastar a culpabilidade pela conduta, nesse caso, parece realmente que a intenção, né, dos criminosos, isso tem que ser analisado caso a caso, né, pela polícia, pelo Ministério Público e depois pelo juízo. Parece que a gente está diante, sim, de, essencialmente, quase que uma totalidade de ações criminosas, né? Então, é óbvio que um efetivo maior ajuda no combate à criminalidade. E talvez, para tentar extrair alguma coisa positiva disso, isso mostra, né, aquele óbvio ululante de que quanto maior o número de delinquentes, né, no convívio social, maior será o número de crimes. E quanto maior for o policiamento ostensivo, a tendência é que o número de crimes se resolva. Tanto que, diante de uma situação emergencial que afasta um pouco questões de politização, questões de ideologização da criminologia, da justiça, a solução é bem simples. Olha, está tendo um aumento no crime, vamos aumentar o efetivo policial para a fiscalização, né? Eu lembro muito bem da situação da pandemia. Inclusive, foi uma situação grave no Rio Grande do Sul, que diante dos habeas corpus coletivos, né, para a soltura de encarcerados em razão, né, da Covid-19, o que aconteceu? Né, inclusive, principalmente nas grandes cidades gaúchas, um aumento da criminalidade. Tanto que a tendência de redução de mortes violentas intencionais no Brasil, que ela vem, se não me engano, desde 2018, ela só encontra uma interrupção na sua queda em 2020. Levando, inclusive, o presidente do Supremo Tribunal Federal à época, né, o ministro Luiz Fux, a assinar um artigo, foi um artigo polêmico e histórico também, dizendo que a Covid pandemia não era habeas corpus, né? Não podia ser utilizada aí simplesmente com essa finalidade. Então, o que eu queria colocar aqui para o nosso telespectador, porque eu vi muito ruído sobre isso nas redes sociais, de certa forma até fazendo uma justificativa para algumas dessas ações. Não existe justificativa, pelo menos não jurídica, certamente não moral, porque a gente não parece estar diante de casos de estado de necessidade e certamente, se esse for o caso, essa pessoa ela não será punida pelo Estado. Tá? Então, aqui, eu acho que quando nós estivermos debatendo, tanto eu quanto o Zé Eduardo, a gente vai estar falando especificamente de ações sabidamente criminosas, né? Faço a mesma pergunta para você. Um efetivo maior é suficiente, então, para combater o crime no Rio Grande do Sul? Lembrando que o Caio ampliou um pouco essa visão para além do Estado. Olá, boa noite a todos, a todas, aos nossos telespectadores, telespectadoras. Na verdade, eu acho que é muito importante nós termos claro que quando nós temos grandes catástrofes, grandes tragédias, ou guerras, ou situações de atos de terrorismo, uma das mais graves situações que se colocam para o Estado é manter a ordem. É difícil, por dois tipos de razão.
Uma delas, o Caio descreveu muito bem. As pessoas, muitas vezes, em estado de necessidade, às vezes não têm alimentos, às vezes não têm medicamentos, às vezes não têm médicos para tratá-los e aí tomam as atitudes das mais diversas para conseguir sobreviver. Isso não é punível realmente pelo direito. O estado de necessidade, ele efetivamente gera uma situação que deve ser compreendida pelo sistema penal. Mas, ao mesmo tempo que isso acontece, nós temos os oportunistas, temos os criminosos, temos os delinquentes, temos aquelas pessoas que querem se aproveitar da situação para ter ganhos pessoais. Sem nenhum sentimento de humanidade, sem nenhum sentimento de solidariedade, acabam buscando enriquecer nestas horas. E isso é muito grave. E exige uma união, não só da sociedade em relação a isso, mas também das forças estatais. E isto nem sempre é simples no Brasil. Por quê? Porque o nosso sistema federativo, a nossa federação, que foi inspirada nas linhas gerais da Federação dos Estados Unidos da América, ela reproduz 3 níveis, todavia, União, Estados e municípios, que nem sempre conseguem agir coordenadamente entre si. E este alinhamento, nestas horas, é muito difícil, porque as forças de segurança são estaduais, o município, às vezes, não tem a força local para poder impedir certas situações, o governo federal não tem tropa disponível. Vou dar um exemplo. A Força Nacional de Segurança, ela é formada por quem? Por policiais estaduais. Ou seja, não é um corpo incrustado na estrutura federal. São policiais que são chamados pelo governo federal, que são treinados por ele, que recebem um salário, um ganho a mais por estarem lá, mas não são propriamente tropas federais. Então, nem sempre a União tem, em situações de emergência, as tropas necessárias para ter deslocamento. Por exemplo, ela tem lá um efetivo que fica em Brasília, mas às vezes precisa de mais. Vi, por exemplo, a notícia, vamos mandar 100 policiais da Força Nacional. É importante, mas é pouco, a meu ver, numa situação dessa, no tamanho do Estado do Rio Grande do Sul. Então, devem ter mais. E dentre os policiais da Força Nacional, nós temos não só policiais militares, mas temos policiais civis, nós temos bombeiros. Então, é uma realidade difícil. E o governo federal tem que fazer o que pode. Então, eu tenho 100 policiais que podem ir, mando 100. Vamos trazer mais. Ou seja, esta é uma situação que tem que se correr atrás do prejuízo. E nem sempre as forças policiais locais, elas conseguem atender a tudo. Às vezes é impossível. E por isso que a Constituição prevê uma situação que é extrema, a meu ver, que é a chamada Garantia de Lei e Ordem, a GLO, para casos em que a segurança pública não consegue controlar, você aciona as Forças Armadas, que também não é o melhor dos mundos, porque as Forças Armadas, elas são treinadas para a guerra e não são treinadas para a segurança pública. Só em situações extremas isso deve acontecer. Então, portanto, a Federação Brasileira e a maneira com que ela se estrutura não permite, muitas vezes, uma ágil coordenação e integração entre autoridades, por mais que os comandos, muitas vezes, tenham esta vontade política. O governo federal está mostrando que tem vontade de integrar-se ao governo estadual, o governo estadual tem vontade de se integrar ao governo federal. Seguramente os prefeitos das cidades atingidas têm essa vontade de integração, mas essas máquinas nem sempre elas conseguem estar azeitadas para funcionar. Então, este quadro, ele é muito perverso e o Brasil precisa, no futuro, buscar equacionar ou criar sistemas de articulação na área de segurança pública, dentre outros, que permitam intervenções prontas e a associação rápida dos seus respectivos efetivos. Isso não é uma situação simples, é uma situação que se arrasta, mesmo em situações, diria, não de catástrofe, se mostra que essa falta de integração é um problema, mas acredito que quando a coisa acontece, nós temos que agir para resolver. Então, aí o governo federal está mandando os homens que podem, as mulheres que podem, o governo estadual está disponibilizando efetivos, o mesmo efetivo que está salvando vidas num lugar tem que evitar a depredação de lojas em outro. Isso é uma situação delicadíssima. E acho que o Brasil cada vez mais precisa azeitar os seus mecanismos institucionais para situações dessa natureza, que talvez, lamentavelmente, possam se repetir no futuro. Então, portanto, eu vejo com muito bons olhos qualquer reforço das forças policiais que lá estão. Acho que, inclusive, os efetivos de outros estados, em articulação com o governo federal, deveriam se deslocar lá, sob comando da Polícia Gaúcha, do secretário de Segurança Pública e do próprio Ministério
Ministério da Justiça, mas acho que isso tem que ser feito de forma ordenada, de forma racional, para que nós não tenhamos aí confusão e atropelo numa hora em que o Estado tem que estar presente com eficiência e com razoabilidade. Em síntese, eu cada vez mais me convenço que o Brasil nunca esteve preparado ao longo da sua história para catástrofes, para tragédias. E quando acontecem, às vezes nós ficamos com essa nossa federação desconjuntada, historicamente desconjuntada, manietados. É hora de nós termos uma reflexão mais profunda sobre isso. É hora de nós pensarmos num aperfeiçoamento da nossa institucionalidade em todas as áreas, mas em especial no campo da segurança pública, para que esta coordenação entre forças da área de segurança possa se dar de forma ordinária, comum, em regra, e não apenas então somente nós ficarmos buscando de forma atabalhoada quando acontece um grande evento no Brasil ou quando acontece uma tragédia. Essa é uma questão que os especialistas de segurança pública, que os governos deveriam se dedicar a debater, que mudanças institucionais, de natureza constitucional e legal, nós devemos fazer para que esta coordenação seja mais efetiva. Repito, em tempos de normalidade, e em especial, claro, em épocas e em períodos, em situações de absoluta anormalidade, como essa que, lamentavelmente, nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul. Caio, José Eduardo Cardoso fala de uma questão ali sobre falta de integração, né? Esse é um questionamento histórico aqui no Brasil, integração das forças de segurança locais com as forças ali da União. É possível, então, a gente enxergar alguma saída para contornar essa insegurança, pensando principalmente ali no cenário do Rio Grande do Sul? Olha, certamente não existe uma panaceia ou uma solução fácil para um problema tão complexo, né? No comentário do Dr. Zé Eduardo, a gente já viu aí uma série de sugestões, né, e que talvez de forma articulada ajudem sim no combate a essa, olha, eu não sei se você vai concordar com a adjetivação, ela é um pouco pesada, mas essa violência covarde, né? Porque realmente, assim, é uma coisa que choca, obviamente o interesse público, né, ele está completamente avesso a esse tipo de conduta, não tem tolerância para esse nível, né, de egoísmo, né, que está usurpando aí da coletividade atingida pela tragédia, né, os seus alimentos, os seus itens de higiene, né, as suas roupas, enfim, cobertores, medicamentos, né, esse tipo de coisa. Então, chega a ser ridículo, né, você vê toda a sociedade honesta, trabalhadora, se mobilizando, né, isso daí, enfim, está sendo um momento alto, né, de patriotismo mesmo, né, do povo brasileiro. E aí você vê aí algumas exceções, né, praticando esse tipo de conduta. Agora, o Zé falou algumas coisas, só para listar o que vem à cabeça aí. Trazer as Forças Armadas, né, principalmente se houver grandes problemas de efetivo, né, então, por meio da GLO, você tem a articulação, né, com polícias e corpo de bombeiro de outros entes federativos e fazer um esforço mesmo no sentido de considerar a segurança uma parte fundamental de todo esse processo de fazer, né, como se diz, de fazer a ajuda chegar às pessoas. Porque não adianta de nada estruturar todo esse esquema se não houver segurança, principalmente, aí eu vou falar, né, para os funcionários públicos e para os corajosos voluntários que estão na linha de frente, né, do enfrentamento a essa grande catástrofe. Ok, Caio. Zé, vou te dar mais um minuto para fazer até uma pergunta, para a gente continuar o entendimento e o seu pensamento. Existe uma solução a curto prazo, então, pensando aí nessas soluções que poderiam ajudar? Olha, eu acho que hoje nós temos não um grande debate, mas uma grande concórdia, né, em relação ao que está sendo colocado. Eu acho que curto prazo é muito difícil. Passa por uma questão de modificação das nossas normas, da nossa cultura e da nossa institucionalidade. Eu mesmo, no período que tive a oportunidade de estar na frente dessa área, eu percebi que essa integração era a peça-chave. Os grandes eventos foram planejados para que a segurança pública atuasse de forma integrada e deu certo. Só que nós não conseguimos depois ter o legado de continuidade nessa perspectiva. E vi com muito bons olhos o ministro Ricardo Lewandowski falar, com pouco tempo de ministério, aquilo que talvez eu tenha demorado muito para perceber, mais que ele, que é a necessidade dessa integração. Ele chega a falar de um SUS da segurança pública, está correto isso.
nós temos que ter uma mudança da legislação para que essas forças ajam de forma integrada, como agiram nos grandes eventos em que nós criamos centros de comando e controle, em que todos estavam sentados. Esses centros de comando e controle deveriam estar funcionando também nas tragédias. E aí que eu acho que esta cultura, infelizmente, não prosseguiu por uma série de razões que, em outra hora, nós podemos debater e aprofundar.